A justiça absolveu, gente, um jovem condenado por roubo que teve as pernas decepadas durante uma fuga da Polícia Militar em Rio Preto. Esse caso aconteceu em junho de 2023. A Thaís Gomes, comigo agora aqui ao vivo, no nosso Balanço Geral, vai falar a respeito disso. Thaís, boa tarde para você, seja bem-vinda. Oi, Josi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Segundo o processo, o rapaz havia sido flagrado pela Polícia Militar com uma moto usada em um roubo em um posto de combustível em Badibacite um mês antes. Bom, segundo o processo que nós acompanhamos, como ele sabia que essa moto era objeto de furto, ele então fugiu da abordagem policial. Durante essa fuga, ele foi atingido por um trem e teve as pernas então decepadas. Ele foi socorrido pelos policiais militares naquele momento, que chamaram, inclusive, o Corpo de Bombeiros, chamaram ali o resgate para fazer o primeiro atendimento para esse homem. Bom, ele passou por um julgamento e, em primeira instância, ele foi condenado a mais de 13 anos de reclusão, mas aí a defesa dele entrou, então, com um recurso no Tribunal de Justiça, que decidiu pela absolvição do réu. Então, o porquê dessa absolvição a gente vai entender agora. Segundo o desembargador, realmente o réu confessou aos policiais que havia roubado a moto. Ele fez essa confissão para os policiais, mas a confissão aconteceu no momento do acidente, no momento em que ele estava ali nos trilhos do trem com as pernas decepadas. Foi quando ele fez essa declaração, prestou esse depoimento de forma informal. Isso que a gente obteve informações através do boletim de ocorrência e do próprio processo judicial. Os policiais disseram que chamariam resgate só se ele confessasse que tinha roubado a moto. E essas informações que nós tivemos. Bom, ele negou que havia participado do roubo. Isso depois de toda a situação, depois que ele foi atendido, ele negou que participou do roubo. E segundo o funcionário do posto, o funcionário não reconheceu esse réu, não reconheceu esse homem como sendo, então, o criminoso, como sendo a pessoa, o homem que chegou lá e que praticou o roubo contra esse posto de combustível. A gente vai entender também sobre toda essa situação e esse processo agora com a advogada do réu, a advogada que conversou com a gente. A Justiça entendeu que as provas colhidas da forma que foi colhida, elas eram absolutamente nulas e que o processo principal haviam apenas a confissão do réu nas condições que foram colhidas e que só a confissão por si só era impossível condenar o réu. E não havia, além da confissão dele, o conjunto probatório capaz de condená-lo. Por quê? Não colocaram ele na cena do crime. O desembargador entendeu que o réu estava vulnerável no momento, então, ali em que ele fez essa confissão, uma confissão informal aos policiais. O desembargador entendeu que ele estava num momento vulnerável e decidiu pela absolvição dele por não haver provas de que ele participou desse furto, desse crime. Além disso, o que o desembargador mencionou no processo? Abre aspas, por haver indício de tratamento desumano, cruel e degradante durante a prisão em flagrante do apelante, determina o envio do ofício ao Ministério Público e à Corregedoria da Polícia Militar para as apurações devidas, fecha aspas. Então ele foi absolvido, a gente continua acompanhando esse caso deste homem que teve as pernas então decepadas nesse acidente e não há prova, segundo todo o processo judicial, de que ele esteve nesse dia num posto de combustível em Badibacite praticando esse crime, esse roubo. Ok, Thaís, obrigada pelas informações, obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral.